Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, sou jornalista de confiança para mais uma live. O meu convidado de hoje ele é diferente. Olha só que interessante o currículo do Daniel Fleck, porque estou percebendo que mais pessoas, mais empreendedores, mais profissionais de diversas áreas estão reservando um tempo de suas atividades para aprender mais sobre saúde. A primeira forma, lógico, é assistindo aqui o canal do Fernando Betete, onde estamos sempre divulgando novidades e assuntos na área da saúde, bem-estar, qualidade de vida. E o outro caminho é você estudar mais saúde, né? Que é o caso aqui do meu convidado, Daniel Fleck, que tem a formação como técnico eletrônico, é bacharel em ciência da computação, tem pós-graduação em naturopatia, estuda curas naturais, desintoxicação natural, iridologia, medicina chinesa e outros conhecimentos. Faz pouco tempo que ele faz isso, somente 25 anos. Então, é uma criança, é um jovem adolescente aí na área de tratamentos naturais. E hoje nós vamos falar sobre ela. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com você? Nós vamos falar sobre ela, ó, a voz. O que uma voz pode nos transmitir em termos de conhecimentos sobre o nosso estado físico, sobre o nosso estado mental. A nossa voz revela ou pode nos revelar uma série de informações. E o que é mais interessante é que tudo isso é muito rápido. E a tecnologia vem nesse ponto para nos ajudar. Ou seja, estou aqui em Maringá, no Paraná. O Daniel está onde? Daniel, você está no Rio Grande do Sul? Estou em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E estamos conectados através da tecnologia. E esse exame, que a gente vai entender aqui como é que funciona, é feito quase que instantaneamente, muito rápido. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Fernando Betete. E aí, como que você descobriu a importância da voz? Como é que você estudou? Como é que surgiu esse tipo de exame, esse tipo de diagnóstico através da voz, né? O nosso corpo, como eu falo, né? O corpo fala através de gestos, de expressões, e agora, literalmente, o corpo fala através da voz, é isso? É isso aí. Bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite e estar participando. Além dessas questões de estudo, né, que foram citadas aí, eu também sou um audiófilo, né? Sou instrumentista também, eu sou músico. Eu participo já participei de vários corais e tenho um grupo vocal chamado Vocal Crossover. Então, eu sempre acabei, né, toda essa formação em eletrônica e tudo, eu acabei enxergando de forma diferente essa integração do corpo muito cedo, né, com as questões de tecnologias e frequências e tudo, né. E já nesse vocal a gente fez alguns arranjos de algumas músicas para apresentação com questões da emissão da voz, de mantras, né, e que já dão um certo conforto, né, para o público, né, e fizemos apresentações ao vivo que o público participava junto com a voz e a gente viu como se tudo interagiu, né, e com o tempo eu acabei, ainda tenho bastante, várias ferramentas de cura sonora que a gente chama Sound Healing, né, tudo através das frequências, e eu localizei uma ferramenta mundial, né, que ela trabalha em vários idiomas, que ela faz essa análise da voz e te dá toda a questão emocional, né, as emoções, entre aspas, positivas e negativas que estão junto na voz, que às vezes a gente sente, né, quando a outra pessoa fala com a gente, mas nem sempre a gente entende o que está acontecendo, né. Então, é uma ferramenta que pega em torno de 10 a 15 segundos da voz e ela faz todo um desmembramento, ela analisa até 10 mil frequências que estão contidas nesse trecho, né, da emissão da voz. Inclusive, tu pode pegar
Pode nem ser somente sons que a pessoa emite, né? Não precisa nem ser frases corretamente compostas, né? Através do som, às vezes ruídos, né? Você vai pegar criança, coisa assim, tu pode pegar até ruídos para analisar. Essa ferramenta faz todo esse Uma desmembramento. dúvida. Ô Daniel, uma dúvida. Quando você fala, né, dessa oportunidade de termos um exame da voz e até mesmo de ruídos, as crianças ainda, né? Então, estou imaginando aí uma criança bem pequena que não consiga ainda se expressar com frases completas. Mas quais são os limites de diagnóstico? Você detecta o quê? Que tipo de doença? Você consegue detectar se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem gastrite, ou até mesmo uma doença mais grave? Ou ela tem um limite de informação? Olha, com esse tipo de voz a gente só consegue detectar esse tipo aqui de informação. Eu queria entender melhor isso. Inicialmente, a gente pega mais as questões emocionais, né, e psicossomáticas. Né? Porque, na verdade, se a gente for pegar várias doenças crônicas, né, e até outras doenças mais pontuais, agudas, muitas delas têm a interligação com a psicossomática. Né? Isso é admitido até pelo CDC americano, né? Eles falam que 80% a 85% de todas as doenças têm o elemento emocional sempre, né? Então, a gente fazendo esse diagnóstico, entre aspas, das questões envolvidas e trazendo a consciência para a pessoa de quais emoções ela está tendo internamente no inconsciente dela, que normalmente ela não tem acesso, né? Ela vai se conhecer melhor, vai poder trabalhar, de repente, se quiser trabalhar com um profissional de psicologia, ou se trabalhar tendo mais, se começa na consciência, né? E também essa ferramenta ela gera músicas, né? E essas músicas elas são o tratamento, né? Porque ela, ao analisar a voz da pessoa ou o som que é produzido, se vê várias frequências que estão desafinadas, entre aspas, né? Ou que elas estão muito fortes ou muito fracas, e é gerada uma música que corrige isso e vai corrigindo, entre aspas, o lado emocional da pessoa, sem reviver traumas, sem outras questões, né? Vai dando um conforto e suporte emocional. Agora, ô Daniel, a voz ela é dinâmica, né? Eu acordo, eu tenho um timbre de voz. No final do Sim. dia, como eu falo muito, né? A minha voz é meu instrumento, ela já está com outro tom. Quando a pessoa está gripada, então é outro nível de voz. Num ambiente frio, num ambiente quente, num ambiente seco, acabou de acordar, teve uma noite ruim. Então, como que o sistema, como que essa tecnologia, ela consegue entender todas essas diferenças? Se eu falar 8 horas da manhã e mandar um áudio para você, que você disse que pode ser mandado um áudio através do próprio telefone celular, através do WhatsApp. Se eu Perfeito. gravar essa mensagem 8 horas da manhã e gravar essa mensagem 8 horas da noite, depois de um dia tenso, de um dia de trabalho, não importa, a tecnologia vai me dar um retorno. Emocionalmente a gente está diferente o tempo todo, entre aspas, né? Às 8 horas e no final do dia, tu pode ter uma diferença emocional, né? A base do que pode ser detectado, ela vai ser mais padrão. E algumas nuances vão ser conforme teu dia, né? Tu teve um dia mais estressante, algumas situações mais complicadas, né? Então, às vezes, a análise do começo do dia, nesse seu exemplo, e a análise no final, ela vai ser um pouco diferente. A base vai ser a mesma, né? E como são mais de 10 mil frequências, são, entre aspas, analisadas essas questões da mudança de timbre também, né? Que às vezes acaba tendo uma questão física, né? De garganta, de muco, ou outra questão, afonia, né? Isso também é levado em conta. Mas além da questão da voz que a gente ouve, das frequências mais constantes, tem toda uma parte de harmônicos, né? E que não são tão perceptíveis para a gente e para o aparato eletrônico, ele pega toda essa informação, né? Tanto que o espectro da voz ele é um espectro mais ou menos bem entre aspas isso limitado, né? Conforme o tom, né? O teu tom é um tom mais grave, né? Se for cantar, Sim. normalmente é um baixo, né? Hoje em dia todo coral procura um baixo. Super difícil achar alguém com esse timbre.
né? Eu já sou um barítono, né? E a Oi? minha voz, qual que é? Eu não Para sei mim me qual que é. parece, para mim me parece um barítono baixo, né? É um timbre bem claro, ele não é tão grave, né? Ele já é mais intermediário, então eu acredito que seja um barítono baixo. Eu sou um barítono alto, eu tenho um timbre um pouco mais grave, mas eu atinjo frequências mais altas, né? Não tão baixas quanto as suas, né? Assim, ouvindo, né, à distância, para mim o seu timbre parece esse. Tá bom. Não sabia disso, eu também nunca cantei, né? Malemar, eu sou cantor de banheiro, né? E olhe lá. É, mas tudo Bom, começa assim. e as crianças? Você disse, de repente tem aí um papai, uma mamãe que está nos vendo e ouvindo. Criança a partir de que idade? Um choro de um bebê de 6 meses, de 1 ano, você já consegue ter alguma informação? Quais são os limites aí, ou o início do limite para você ter um resultado através dessa tecnologia? As questões emocionais, para quem acredita ou não, né, como é que eu vou dizer, antes da vida, ou, né, muitas vezes elas já vêm em crianças vêm as questões emocionais bem densas, né? Então, limite em si não tem, né? A gente tendo som, a criança vai trazer essa informação com ela já muito cedo, né? Se tiver uma carga emocional que já veio com ela, né? Ou se, em função do que está acontecendo com o meio, a interação do meio dela está gerando uma carga emocional, sim, a gente vai conseguir detectar bem cedo. E não tem problema, homem, mulher, então a faixa etária que for, então você consegue. Quanto tempo leva para você dar esse diagnóstico quando você presta esse tipo de serviço? E é tudo à distância, ou seja, realmente através aqui do WhatsApp ou do telefone, eu consigo enviar a voz para você e você já me retorna com todo o protocolo de conduta. E vamos, já que você falou que esse tipo de exame trabalha muito na questão emocional, mostrando as tensões, o estresse, ansiedade da pessoa, às vezes até questão de dificuldade para dormir. Eu mesmo, tá, pessoal? Fernando Betete, já fiz esse exame com o Daniel Fleck e em 5 minutos aqui para mim ele me mandou todo o resultado e aí percebi, olha, cuidado com o fígado, cuidado com o pâncreas, né, que tem os órgãos de impacto, né? Então é isso que eu queria que você falasse agora. Quanto tempo é necessário para o início e o recebimento desse resultado e as condutas aí que a pessoa pode e deve seguir para melhorar o seu nível de estresse? Normalmente, a primeira vez que a gente faz, eu tenho que fazer o cadastro da pessoa, pedir algumas informações, né, pedir a foto com fundo neutro. Isso que dá um pouco mais de trabalho, depende dessa interação, né, e da disponibilidade. Normalmente é rápido, né, em torno de 15 minutos a primeira vez. Depois que eu tenho a pessoa cadastrada, ela pode mandar de novo o trecho de voz, que daí a ferramenta, de novo, em 5 a 10 minutos eu estou retornando, né? Mais o tempo de montar o relatório, né? Que é sempre um relatório personalizado, não é um relatório padrão. E são criadas músicas, né? Personalizadas para cada situação emocional, e essas músicas são enviadas, né? Então, pelo relatório, a gente tem uma base de informação para a pessoa que é muito diferenciada, como eu falei, né? Vai trazer questões muito profundas, tanto positivas quanto, entre aspas, negativas. Eu acho no final tudo positivo, né? Porque vai te dar informação, às vezes, que não percebe, porque hoje em dia, quando as pessoas abrem o leque para analisar questões emocionais, são muitas possibilidades e muitas interpretações, né? Mesmo quem está, às vezes, né, com um profissional lá se abrindo ou não, nem sempre revela tudo. E a questão da voz é que nem o teste lá de mentira. Não tem como, entre aspas, enganar um teste bem feito, né? Então, vai trazer as informações enraizadas e vai dar essa questão da consciência, e a pessoa tem que daí querer ou não trabalhar isso para modificar, né? Porque vai impactar certamente em todo o físico dela. E as músicas que são geradas, elas são terapêuticas, né? Elas também vão fazer esse tratamento emocional, né? Baixar o nível de estresse, entre outras coisas, facilitar a parte de dormir, que nem tu falaste. E no site ali eu tenho um link que fala bastante todas as questões envolvidas, né? Então,
as músicas são bem interessantes porque elas acabam sendo um tratamento, entre aspas, bem transparente, né? Que a pessoa não precisa reviver o estresse, não precisa reviver o trauma ou outras questões envolvidas, e ela vai autorregulando, né? E ouvindo uma música, ainda que normalmente as pessoas, o feedback que eu tenho é que são bem agradáveis, né? Entendi. E eu faço esse exame com frequência? Vamos supor, eu faço esse exame no primeiro dia ali do mês de julho. Tenho um resultado, Uhum. faço o protocolo aí por 30 dias. Depois eu tenho que fazer novamente. Como que é essa sequência? Ela é necessária? As músicas que são geradas são para aquele momento, né? Ou para aquele dia. Normalmente eu recomendo assim. Podem ser feitos mais dias com as mesmas músicas? Podem, né? Tem questões mais profundas que elas acabam levando um tempo a mais para serem, entre aspas, estabilizadas, né? Mas tem um programa que essa ferramenta divulga, que são de 21 dias, por exemplo, né, que se faz todos os dias 21 dias. Eles fazem uma comparação como se fosse uma análise com um profissional de 10 anos, tudo que vai ocorrendo. Né? Então, tem pessoas que fazem uma vez por semana, tem pessoas que fazem uma vez por mês, e tem pessoas que engrenam nesse projeto de 21 dias e que reportam mudanças bem significativas, né? Em questão de sono, estresse, ansiedade, que acabam afetando, né? Estresse, ansiedade, normalmente é questão de dor de cabeça, preocupação excessiva e tensão emocional vai influenciar na parte digestiva. Estresse e traumas emocionais, normalmente é a questão da dor, né? Tanta gente com dor crônica, normalmente tem uma questão emocional, porque vai lá no físico, acaba não achando nada, né? Eu tenho uma outra ferramenta de biorressonância que eu trabalho, que eu consigo mapear cada tecido e cada órgão e ver as questões de conflitos emocionais que estão lá. Né? A pessoa que fica nervosa dá aquela dor de estômago, ou que fica nervosa dá a questão intestinal. Né? São tudo questões emocionais que estão envolvendo órgãos que a gente tem a possibilidade de, entre aspas, libertar eles. Né? Tem que entender o que é aquela tensão e resolver. Que daí aquela, como é que eu vou dizer, alguns falam em energia, a gente acaba tendo uma bola de energia naquele órgão ou naquele local do corpo que responde emocionalmente. E a gente tem que desfazer isso, né? E uma das formas é a terapia da voz. Agora, ô Daniel, existem trabalhos, estudos científicos que atestam aí a qualidade, a eficácia desse tipo de exame? E na sua É, prática aí, é, você usa ele com frequência? essa ferramenta é uma ferramenta que foi desenvolvida em 2006, né? Ela é uma ferramenta que não é brasileira, ela é americana. E ela tem suporte a várias línguas, né? Então, tenho certeza que as suas entrevistas atingem pessoas no mundo inteiro. A gente tem condições de atingir pessoas, né, em todo o local. E, e o produto, esse produto, entre aspas, essa solução, ela não existiria no mercado se ela não fosse atestada. Eu não sei se está nesse momento exatamente os estudos, né, que eles embasam, porque a gente sabe que estudos científicos dependem às vezes de patrocínio e outras questões que você já deve ter tratado em várias entrevistas, né? Mas eu posso dizer que na minha prática a gente tem resultados bem impressionantes, né? Questões assim que entre aspas desarmaram certas pessoas que a gente não conseguia ir adiante, que a gente tentava auxiliar elas fisicamente. Lá pelas tantas, a gente tinha uma barreira e essa barreira era emocional. Então a gente sempre trabalha de forma integral, integrativa, né? Que daí lá pelas tantas a gente trabalha o emocional junto, que liberta e facilita que a pessoa volte para o equilíbrio, né? Um fato curioso, né? Quando a pessoa ingere álcool, a voz dessa pessoa, a fala dessa pessoa fica totalmente modificada. Você já recebeu áudio de pessoas alcoolizadas? A interpretação, de repente até um parente que está ali, que está preocupado,
grava ali um áudio, até mesmo, né, que já está tudo gravado no WhatsApp, aí aquelas festas de família, você vê de tudo, né? Me fala um pouquinho aí da pessoa que de repente aí está gravando alcoolizado aí, o que que o sistema detecta? Ele não vai focar nessa questão pontual, né? Como eu falei, como ele abre um espectro bem grande e a parte que se percebe frequencialmente da mudança de timbre ou coisa assim, são frequências muito específicas e elas não vão afetar o todo do relatório, né? Ele tem uma boa proteção quanto a isso, né? Como eu falei, são 10.000 frequências, né? E tu vai ter poucas frequências que compõem essa alteração do timbre, né? Em função da alteração do álcool, né? Do anestesiamento que se tem, né? De cordas vocais e outras questões que realmente influenciam no timbre e tudo, né? Mas a gente sempre pede que, se possível, não tenha essa alteração. Então, com essa ferramenta à disposição, como eu já fiz o teste, eu já recebi esse relatório, esse laudo, eu fui informado, né, através desse laudo aí os meus problemas, as minhas tensões, os meus estresses, né, os órgãos de impacto. Então, se você pegar a voz aqui do presidente da República, quer seja dos Estados Unidos, ou um artista de televisão, ou um cantor, mesmo que ele esteja ali em um discurso ou esteja cantando, essa tecnologia vai mostrar um laudo ali. Vamos pegar aí o presidente Joe Biden aí dos Estados Unidos, né, que está na mídia em virtude aí de muitas críticas em relação ao momento atual da sua idade e da sua cognição. Essa tecnologia mostraria aí, se nós pegarmos um áudio dele mesmo em inglês, como é que estaria o nível de saúde mental e emocional dele? Ano passado eu fiz uma postagem casualmente sobre o presidente americano, sobre essas questões, porque ano passado ele já estava demonstrando esses sinais, né? E sim, eu já fiz um laboratório com vozes de várias pessoas, inclusive de músicos que eu gosto muito, né? Que às vezes a gente consegue pegar e isolar só a voz, tirando a parte instrumental, toda aquela sujeira, né? E realmente tu pega toda a carga emocional e que estava envolvida e não deixa de ser interessante, né? Mas o Biden eu já tinha É, feito bem entre aspas, né, com o meu pequeno alcance, um alerta, né, e um exemplo das questões que ele já apresentava, né? Ele estava com questões de equilíbrio e outras coisas já há um bom tempo, né? Questões de cognição, de errar o caminho, né? Vai que ia para um lado, vira para o outro caminho, sai o segurança tudo atrás, né? Já estava um bom tempo aparecendo certos sinais, né? E agora então nem se fala, né? Como estão transparecendo, né? Todo mundo está vendo toda essa questão. tá certo. Meus amigos, conversei aqui com o Daniel Fleck, que é esse neurocientista aqui, apaixonado pela saúde, mostrando essa tecnologia que já está à disposição. As informações do Daniel Fleck estão aqui no link, aqui embaixo, né? E se você deseja ter aí esse relatório, esse laudo do que a sua voz está transmitindo daqui para fora é uma coisa. Agora, o que a sua voz está transmitindo em termos de seu estado mental, seu estado emocional, os seus órgãos internos que estão sendo impactados por essa tensão sua, se o fígado está bem, né? Se o coração está bem, se o cérebro está bem, tudo isso de forma indolor. Eu já fiz, gravei um áudio ali de 30, 40 segundos para ele. Ele me trouxe aqui uma série de informações, inclusive depois com todo esse protocolo acústico para a gente poder voltar à normalidade. Até porque a meditação, esse tempo, esses 5 minutos com você é fundamental. Daniel, a sua mensagem final aí, por favor. Olha, eu queria de novo agradecer a oportunidade de também poder compartilhar esse tipo de ferramenta, né? É mais uma forma de ajudar as pessoas onde elas estiverem, né? A gente teve uma questão bem pontual aqui no Rio Grande do Sul que deu para ajudar bastante gente, né? Que foi impactada, né? Que emocionalmente ainda está complicado o estado, né? E qualquer coisa eu fico à disposição. A gente tem várias tecnologias e quem quiser conversar mais do assunto também eu fico à disposição aí para Tá, compartilhar os estudos e o que a gente está conseguindo de resultado. tá bom.
Meus amigos, conversei aqui com o Daniel Fleck sobre essa tecnologia à disposição aí para que, através da sua voz, você tenha aí um laudo, um relatório, né? Como é que está a tua saúde mental e emocional. Gostou da live? Deixa aí o seu positivo, se inscreva no canal do Fernando Betete, que é muito importante, porque às vezes as pessoas se inscrevem depois a plataforma, não sei o que acontece, faz aí a desinscrição. E também siga aí as redes sociais do Daniel Fleck. Muito obrigado a todos. Até a próxima live. Tchau para vocês. Obrigado.